Você já pensou em misturar faroeste com um apocalipse bíblico? Essa é a ideia tá aqui, ó. Rusty Cage Apocalipse. Então, vem comigo. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Review Express. Eu sou o Kim Martins e você tá bem? Bom, hoje eu quero conversar com vocês desse quadrinho nacional lançado pela Ultimato do Bacon Editora. Editora especializada em publicações nacionais, o foco não pega, aí especializada em publicações nacionais, dando muito espaço para autores novatos, para autores que estão começando. Claro que tem lá grandes nomes, né? Eu cito aqui, sempre lembro do Laudo, da Germina Viana, mas também tem caras novatos, caras que não têm um grande nome no mercado. E esse aqui é o caso de Gabriel Garcia e Rafael Gritti, que já adianto fizeram um belíssimo de um trabalho nessa HQ. Ela é em formato italiano, toda em preto e branco, impressa em papel offset, com capa cartão. Tem aqui um vernizinho na capa, ó, verniz da cruzada, bonito, no título e no personagem principal. Olha aqui no contracapa também tem um verniz aqui no personagem. Acabamento gráfico excelente, muito bonito o material que a UB lançou. Bem, eu posso dizer que isso aqui é praticamente um material da Bonelli que foi feito no Brasil. Porque aqui tem tudo o que o material da Bonelli deveria reunir de bom, tem aqui. Conforme eu fui lendo, eu fui percebendo isso. E aqui no texto escrito pelo Léo, que é o Leonardo Flávio da Editora 85, ele fala isso. E caramba, é verdade. Ele diz aqui, ó, remete ao que há de melhor em Boné. História e desenho de qualidade, cultura e conhecimento, ação e diversão, enquanto lemos uma simples história em quadrinhos. Cara, é exatamente essa a sensação que eu tive ao ler Rusty Cage. Bom, isso aqui foi uma gratíssima surpresa para quem é fã de faroeste, para quem é fã de quadrinhos nacionais. Ele tem uma narrativa muito bacana, ele mistura elementos clássicos do gênero de faroeste com um toque sobrenatural, como eu disse, de bíblico, né, de Cavaleiros do Apocalipse. O protagonista, o Rusty Cage, é um pistoleiro que carrega com si ali um ar de mistério. A sua jornada vai colocar ele à frente de uma ameaça diferente, que é a chegada dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Cara, a premissa por si só já é bastante intrigante, mas a forma como ela é desenvolvida é o que realmente me encantou. Os autores, como eu já citei, o Gabriel Garcia e o Rafael Gritti, eles demonstraram ali um profundo conhecimento do gênero de faroeste, incorporaram vários elementos icônicos como duelos épicos, saloons, paisagens áridas, tem várias menções a cenas clássicas de filme. O próprio protagonista, ele é chamado de Ruivinho. E, para quem conhece o Blondie, né, o loirinho, o Clint Eastwood é chamado assim. Você vai ter aqui um personagem que é a cara do Lee Van Cleef. Olha ele aqui. Ele é a cara do Lee Van Cleef. Você tem uma cena clássica cenas clássicas de filmes, de faroeste. Tem um outro personagem que é a lata do Danny Trejo. Olha ele aqui também. Então, você tem esses elementos icônicos que te remetem aos grandes filmes e às grandes obras de faroeste. Só que, ao mesmo tempo, a dupla não tem medo de inovar e vão colocando elementos sobrenaturais que dão um toque único à história. Eu preciso falar aqui da arte do Rafael Gritti, que, cara, é um dos pontos altos da obra. O traço dele é lindo, é muito detalhado, muito expressivo. A diagramação dos quadros, né? Sequências de ação muito bacana. Me transportou com facilidade pro Velho Oeste, mas também pro lado místico da história. Ele consegue fazer cenas dinâmicas, muito viscerais, enquanto os momentos mais introspectivos da história também são tratados com a delicadeza que isso merece. Eu fiquei pensando assim que esse quadrinho conseguiu reunir tudo o que um bom faroeste precisa, né? Os elementos básicos nós temos aqui. Um cenário, nós temos aquela paisagem
bem selvagem, uma natureza diversa, aquelas cidades que parecem microcosmos de uma sociedade da época. Nós temos assim, elementos visuais que nos transportam para esse período da história dos Estados Unidos. Os personagens, né? Nós temos aqui um cowboy solitário, nós temos um xerife, nós temos conflitos, duelos de pistola, vingança, todo o lance de conflitos de valores, a sobrevivência e os temas de liberdade, de justiça, de amizade, de solidariedade, isso tudo é encaixado muito bem no roteiro. Ele consegue criar um mundo bem convincente, conseguiu construir um confronto interessante entre o Rusty Cage, que é o nosso personagem principal, e os Cavaleiros do Apocalipse. Cara, vale a pena demais ler se você curte esse tema do faroeste. É uma ótima opção para quem busca uma história de faroeste com uma pitada de originalidade ali. A obra é bem acessível, tanto para os fãs do gênero, quanto para aqueles que estão começando a explorar o mundo dos quadrinhos. Cara, bem legal, uma história muito envolvente, como eu já disse, que mistura muito bem, na medida certa, elementos clássicos e sobrenaturais. Eu só achei o final um pouquinho acelerado demais. Não que ele seja ruim, mas eu senti que ele precisava ser mais épico. Por tudo que ele me trouxe até ali, eu esperava um duelo maior, uma cena que não se resolvesse tão rapidamente. Mas ainda assim, bem satisfatório, bem bom. Já falei para os caras da UB que isso aqui merece virar uma série. Eu quero ler mais desse personagem e espero que o Lucas e o Alê atendam esse meu desejo. Vale lembrar que o Rusty Cage era um personagem que começou como uma websérie, né, no Instagram, se não me engano, e aí vieram e trouxeram ele aqui para as páginas do material impresso. Isso foi acertada demais. Esse projeto foi financiado no Catarse, chegou para mim esses dias, já peguei e li, gostei demais. Ele teve uma recompensa extra, né? Uma historinha a mais aqui, em que ele bateu a meta no Catarse. E aí eles fizeram uma história a mais, que tem uns 16 páginas a mais, se não me engano. E também é bem legal, uma história curta, bem pontual. Bom, fica aí a minha dica de um quadrinho nacional que é perfeito para quem curte Bonelli. Rusty Cage, Apocalipse, de Rafael Gritti e Gabriel Garcia, publicado no Brasil pela editora Ultimato do B. Bom, se você curtiu essa dica, clica no joinha. E se ainda não é inscrito, cara, inscreva-se aí no canal. Um beijo no seu bumbum e até a próxima.